É baião, pô. Vai lá, faz um baiãozinho mais gostoso. É. Maria acordou de manhã bem cedo, levantou de sua cama pra fazer café. Se ela levanta e pisa com o pé direito, João, e ganha esse chão com firmeza e fé. E ganha esse chão com firmeza e fé. Mas vai com coragem que a vida na frente te espera, com a garra afiada de um gavião. Carcara lá de cima só tá te sacando, João, esperando seu corpo sangrar pelo chão. Valeu também. Esperando seu corpo sangrar pelo chão. Desculpe, Maria, não posso ficar, não. Não sou fruto daqui, sou semente de lá. Acho que cansei de cidade grande, meu bem. Vou voltar pra minha terra, por lá vou plantar. Vou voltar pra minha terra, por lá vou plantar. Cabrobró, manga rosa, cabrobró, manga rosa, cabrobró, manga rosa, cabrobró, manga rosa. Aí é nóis. E aí? Pensa no lixo, molhado. Fui lá na casa de tava, mas começou a chover. Eu fui na chuva, cheio de abraço. A dança é pra dentro, não pra fora. E vai movimentando, lembrando que forró não é estático. Então vai ganhando esse espaço e vai, isso aqui é só um aquecimentinho pra o show. Pisa, 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 pisa. Qual influência será que essa música traz? A batida dela me remete a quê? Vamos todo mundo lembrar de honrar a nossa ancestralidade, honrar todos os sims de todas as mulheres que nos trouxeram até aqui. Então, esse chão que a gente pisa é um chão sagrado, né? Um chão dos pataxó, que quando os pataxó pisa, sente a força da natureza mesmo, né? Às vezes tem muita gente que vem pra cá não sabe a importância que tem, né? Pisar no chão. O chão pra gente é sagrado. Quando a gente faz nossos rituais, a gente não usa a sandália, né? E é bom, né? Todos os turistas que vêm pra cá, eles gostam de vir pra pisar no chão, né? Pra sentir a areia, pra sentir a força da natureza e
E todas as pessoas que dançam forró, tem uns que não dançam com chinelo, dança descalço mesmo, sentir a areia de Caraíba. O Pataxó pede licença, o Pataxó pede licença, na minha aldeia nós queremos rodear. Sou rei de batalha, na minha aldeia nós queremos ir lá. O Pataxó pede licença, o Pataxó pede licença, na minha aldeia nós queremos rodear. Então, tinha que olhar o chamar. Ao peito oportuno, olha, tchau. A minha aldeia Xandó, e te mirar o ente, trapate, baixo te, e te me suja, um pé, e eu treinara, rarrão, angorró, aiô, e te tchau ele, jocana, e tchau ele, cacuçu, e tchau ele, ancestralidade, tchau ele, nossos encantados, anamimoa, niti, taputá, yombre, rochopan. Boa noite para vocês. Boa noite, família. Para quem não me conhece, eu sou Ragel, jovem, espiritual, nas caminhadas das medicina sagrada. Venham trazendo os conhecimentos ancestral. Tem outro pajé aqui também, Pajé Ouriço. E o que eu falei para vocês, que aqui tem nosso jovem, Jocana, que é mulheres, apresentar um pouco da nossa ancestralidade, um pouco do nosso costume que nossos velhos deixou. Para nós que moramos na aldeia, a gente sabe que hoje, querendo ou não, algo bonito chegou para nossas comunidades, chegou as tecnologias, né? Então hoje, se nós não focar nas nossas tradições, nosso cultural, a gente acaba perdendo a nossa dialética, a nossa língua, a nossa história. Então hoje eu, como jovem, e viajei bastante, hoje eu estou dentro da aldeia, tenho o maior prazer, o maior orgulho de trazer esse jovem, lideranças aqui que você está vendo, para mostrar para vocês que apesar de tanta luta, de tanto massacre, a gente está aqui existindo até hoje. E eu quero agradecer primeiramente ao Grande Espírito de nos conceder, de estar aqui com vocês e fazer parte desse Herói hoje. Então eu quero que vocês abram o coração de vocês, sem ego, sem tristeza, sem mágoa, sem orgulho, sem ódio. Abre agora pro amor, a gente vai rezar. Então, em nome da comunidade, em nome do nosso grupo Imbamirauê, a gente vai cantar, rezar para todos nós. Alegria, gratidão e tchau ele. Na minha aldeia beleza sem plantar. Eu tenho ar, eu tenho a fé, eu tenho a
Isso que a gente fizemos aí foi o nosso Heroê, né, que é chamado Auê, né, que é chamado nossa português Som das Águas. Então a gente fez aí um ritual de limpeza, né, limpeza espiritual, limpeza física, né, para abrir o campo, né, do local, né, descarrego de todas as energias negativas que tiver, que a gente leva na fumaça, né, no fogo sagrado do nosso incenso da Mamãe Amescla. Cada rezo ele fala um pouco da nossa história, dos nossos antepassados, dos nossos seres encantados, nossos Naô, nosso Tio Pai. Esses são todos espíritos, né, divino que nos acompanha, né, nas nossas jornadas. Então a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, com muito respeito a nossos guerreiros Pataxó, né, na nossa comunidade. Foi forte, muito forte mesmo. Teve uma hora que eu tive que sair da roda, né, pedir um pouco de água, porque eu senti que a energia estava muito pesada ali, né, então a gente que está de frente ali, a gente sente a energia muito forte, né. Tem gente que vem pra cá e não tem um respeito pela nossa terra, pela nossa água, nosso universo, né, as plantas, pelo lixo, né, que joga o lixo de todo jeito. Então, para mim, isso é uma falta de respeito com a nossa aldeia, com a nossa terra, né. Então, a gente conseguiu, tipo, dar uma limpada ali, né. Mas aí eles têm que sempre estar fazendo o ritual para sempre estar limpando o espaço. Pra dançar, segura o violão, deixa cheia de água. Pra dançar, queremos amor, queremos reza. Pra dançar, segura o violão, deixa cheia de água. Pra dançar, queremos Lembrando a galera que está aí no entorno que nativos e indígenas é sempre gratuito, vocês estão super convidados, é só chegar e entrar. Quem ainda não passou no credenciamento, vou pedir para que vocês passem depois da aula. Quem já pegou a pulseira, para a gente é muito especial que a pulseira seja uma pulseira ecológica, que não gere lixo e que principalmente valorize a cultura indígena local. E os povos pataxós falam que eles usam as sementes para disseminar as sementes deles pelo mundo. Então que esse festival seja uma sementinha que cresça para muitos outros que ainda estão por vir. E vocês são muito importantes em todo esse processo. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Agora vamos começar a aula. Obrigada. É uma aula de protagonismo feminino, então os nossos queridos amigos que estão participando, vocês são muito bem-vindos, mas nós pedimos que no momento da aula vocês gentilmente ofereçam o protagonismo feminino às mulheres. Então as meninas sempre ficam na posição de condução hoje nessa aula, tá? Agora
Meu nome é Mirna, eu vim lá de BH. Vou de BH, como é que é? Vim de lá, dou aula de forró. Dou aula no projeto que chama Baila Roots. E agora tenho me aventurado também na discotecagem. Eu acho que quando a gente está num movimento de forró, de cultura, a gente passa por vários caminhos. O forró é um gênero, é uma festa, é uma dança, é um mix de coisas. Então, eu e Dani, a gente teve um encontro de almas no último Itaúnas, onde a gente não estava buscando dançar nem roots nem universitário, a gente estava buscando dançar, se encontrar, se conectar. Então a aula de hoje tem muito a ver com isso. O forró tem uma força que vem da força divina, é a expressão maior da cultura nordestina. O maior forró do mundo, o maior forró. Eu gostei muito da oficina, pela questão de as mulheres também estarem no comando. Eu acho isso muito interessante. Eu comecei a dançar forró sendo guiada e hoje eu já guio, e eu acho isso muito interessante de trazer isso para a gente poder estar nessas duas posições. O forró faz parte da dinâmica da região, tanto Trancoso quanto Arraial, Caraíva. A gente tem um forró bem específico aqui, que não é nem o forró universitário, nem o roots. Então essa oficina que a gente acabou de fazer foi muito interessante para mim, porque eu também estou querendo conhecer outras vertentes do forró. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Eu dou aula de forró na França. O forró que eu levo é o forró daqui mesmo, que é o que a gente chama de varrer o salão, mas que também não é aquele forró dois pra lá, dois pra cá. Já teve muitas influências de outras danças. Realmente Caraíva, desde antes de ter luz, há muito tempo, o forró sempre teve todos os dias da semana, né? O forró no Pelé e Ouriço. E agora, como já é um destino muito turístico, tem outros cenários, né? Mas o forró é muito tradicional daqui, né? Acho que é importante a gente resgatar, né? E fortalecer o que é daqui. Tem que fazer uma noite da banda. Da banda! Forrozinho de Caraíva é tão gostosinho de se dançar. A galera reunida choteando até o dia clarear. Gente bonita vem de longe, cortando o monte, atravessando o rio. Chegando em um povoado encantado, é o melhor forró que se viu. Chegando em um povoado encantado, é o melhor forró que se viu. Forrozinho de Caraíva é bom demais, pode perguntar para quem quiser. Menino tem um forró do Ouriço, também tem um forró do Pelé. Menino tem um forró do Ouriço, também tem um forró do Pelé. Forrozinho de Caraíva só tem gente boa, ninguém fica à toa, todo mundo quer dançar. Tem a Boca da Barra, Lagoa do Satu, Recanto da Luca, Boteco do Pará. O forrozinho de Caraíva é bom demais, pode perguntar para quem quiser. Menino tem um forró do Ouriço, também tem um forró do Pelé. Menino tem um forró do Ouriço, também tem um forró do Pelé. Vai, Surubim! Sai do Rio!
tem 10 anos que eu não toco essa música. É bem legal, cara. Gente, esse é um momento muito histórico, eu vou chorar. Eu tô desde o ano passado tentando arrastar esse homem pra contar um pouquinho da história do forró pra gente. Então, Pelé, é uma honra muito grande. Ai, ter esse momento aqui com você na sua casa. Então, queria que você contasse um pouco dessa história pra gente. Nós começamos aqui no forró, entrei o Ivandro, ele era tudo pequeno. E aí eu trabalhava no bar, ela trabalhava na discoteca do forró e foi pegando forró e a gente foi indo e aconteceu e ficou forró hoje falado. Inclusive, ó, a Dona Wanda é uma das melhores DJs de forró. Eu nunca vi passar música boa na hora certa. E ela tem tudo até hoje lá Eu trabalhava desse lado, aí tinha a meia-lua, né, que era de vender os ingressos. Eu ficava no som e distribuía a ficha de bebida. Era assim. Então eu ficava assim a noite inteira, né? Dava raiva. Aí na hora que eu ficava tonta, eu voltava. Eu trabalhava com 10 CDs. Que é aqueles aparelhos de 5, né? Então eu colocava 2. Aí eu já deixava programada as músicas ali. Depois o bar cresceu, eu fiquei lá. E você se apaixonou por Pelé pensando mesmo? Deixa quieto. Conquistou na dança? Ah, mas foi mesmo. Forró do Bernardo. Lá que começou o forró lá. Conheci ela. Aí nós começamos a namorar. Aí depois que começamos a namorar, eles vão para abrir a casa de festa, aí vamos. Aí foi até que aconteceu isso. Casei-me e o forró começou. Foi dança. Do forró nativo, uma das coisas que eu tenho muita vontade, a gente sabe que a Duca chegou ali, né, no final, quando a Duca chegou, ela trouxe a interferência da lambada, que daí começou a ter uns giros, mas que a dança do forró nativo antes era um forró mais junto, que não tinha os giros. Então ter vocês dois aqui dançando é uma forma da gente saber qual é o forró original de Caraíva, né? E depois veio a evolução disso, que é a dança maravilhosa de Preto e Leôncio, porque foram criados dançando junto, né, gente? Às vezes quando a gente fugia da cama, aí eu batia no meio do forró. Aí pai um pegava, mãe pegava, e ali ia dançando, embalando, e daqui a pouco a gente tava dormindo de novo. Aí botava pra dormir. Quando era um, era outro que fugia da cama e vinha batendo forró. A gente cresceu assim, aí quando não demorava a gente começava a ajudar, ele limpava uma coisa, ele limpava o banheiro, e ajudava de um jeito, ajudava de outro. Oiê, tem alguém aqui? Olá! Eu não deu nenhum copo desse do forró, velho? Ué, sai tu compra? Quanto que é? R$5. 5? Me dá aí. Mas a Maria não combina com meus looks. Ah, bom, então pega o preto combina com tudo, ó. Vai, me dá um preto. Passa débito, né, moça? Lógico. Foi, querida? Oi. Muito obrigada, senhora. Hoje tem forró? Hoje tem. Morador grátis até 11h59. Tá bom. Preparei. Ó a saída. 7 e 8. Balançou. Saiu.
só dormia ouvindo forró. Porque tava na barriga só com forró. Nasceu, só dormia ouvindo forró. Botava pagode, rock, o que fosse, o menino berrava. Danava a chorar, botava forró, quietava, acalmava dentro de casa. E outra coisa, boa pescadora aí, viu? Boa pescadora. Que aprendi com ele. E Pelé tem uma... Limpa peixe na beira do rio junto com o pai, sai pra pescar com o No pai. início ele não gostava muito não, né? Falava que pescaria era coisa de homem. E outra coisa... Trabalho é coisa de homem. Aí eu tentei lá, botei. Falei, calma aí, eu vou te mostrar que mulher também faz. A gente vê a Preta aí, uma mulher guerreira, batalhadora, todo dia ralando, limpando, fazendo, acontecendo. Tá abrindo o espaço dessa casa, que é uma casa de cultura e tradição de forró, um ponto de resistência mesmo. Que independente dos caminhos que levam em Caraíva, o forró do Pelé tá aí, levantando a bandeira do pé de serra e perpetuando a cultura do forró. Morena forrozeira do combate suado, eu fico amarriado com você, meu bem. Com esse rebolado, seu corpinho fica mole, mole nesse pode, nesse vai, vai e vem. Coração da gente chega lá, beija, a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem, tchim, tchim, tchim. Com você, meu bem, tchim, tchim, tchim. Quem foi esse inteligente que me provou? Fez amanhã na levanta. A primeira pessoa que pediu para mim pintar a parede foi o Tanei. Eu pintei um pano de 9 metros para ele, porque ele empresariou o grupo Caraivana, que eles começaram lá em casa, na Pousada. O Juninho ia para lá, o Bibi ia para lá, e eles ficavam lá, cada um tocava instrumento, ficavam tocando instrumento, cantando, tal, não sei o quê. E aí nasceu o Caraivana. Aí eles começaram a tocar na rua. Ia lá para o Pelé, que tinha umas mesas na frente, eles tocavam lá. E aí o Dani queria fazer uma apresentação com eles em Paris. Eles iam para fora, né? Todo tempo quando vai pra mim é pra dançar com meu vizinho numa sala de rebu. Todo tempo quando vai pra mim é pra dançar com meu vizinho numa sala de rebu. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se acontece pra acabar a separação. Pra nós viver uma dança que suga nossa luta de uma coisa que essa ilusão. Fred essa, cara, o pai da mata, que foi ele que chegou aqui em Caraíva, tocador de rock, ó malucão, e de repente do nada ele vira, porra, Benigão, vai morar em Caraíva, vai deixar a galera vir de fora levar o cachê de vocês, pô, vamos montar uma banda de forró. Aí foi, só que aí não sabia nada de forró. Aí ficou no quarto, no Pachá, a gente gravava as fitas aqui na van e levava pra lá. E aí quando a gente começou a tocar, tinha 4, todo mundo ficava perguntando, pô, mas por que triângulo se tem 4? Aí a gente explicava, não, gente, não quer dizer que triângulo é porque é o instrumento. Nós somos Triângulo Caraíva porque quando nós montamos o Triângulo Caraíva, nós estávamos procurando um nome para o grupo. A gente foi tomar um café na Duca. Quando a gente chegou na Duca, ela estava com o mapa de Caraíva em cima da mesa, assim, mostrando pra gente. E o mapa era um triângulo. Aí ficou, pô, o nome da banda é esse aqui, Triângulo Caraíva. Cheguei em Caraíva, atravessei numa canoa, encostei no Porto Grande, ai mas que cidade boa. Encostei no Porto Grande, ai mas que cidade boa. Eu estava de sapato, paletó e de gravata, e me deram um apelido, hoje eu sou o pai da mata. E me deram o apelido,
raio da mata. Mas eu estava de pé no forró lá do Pelé. Perguntei o que era isso no forró lá do Ouriço. Perguntei o que era isso no forró lá do Ouriço. Fui comer um peixe frito, conheci o diabito. Cuidado com o espinho, menino. O diabito disse oi, aí veio o pé de boi. Aí o diabito disse oi, aí veio o pé de boi. Oi, 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 aí veio o pé de boi. oi, 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 Aí veio o pé de boi. eu saí ontem à tarde, fui lá no canto da Duca. Sabe o que eu fui fazer? Fui comer nega maluca. Eu sabe o que eu fui comer? Eu fui comer nega maluca. Fui tocar uma viola, conheci o Tapatola. Ele estava chupando uma tal de carambola. Ele estava chupando uma tal de carambola. Fui ao boteco do Pará, comprei um suco de manga. Sabe quem era o garçom? Era o amigo Caxanga. Sabe quem era o garçom? Era o amigo Caxanga. Paguei uma nota preta, conheci Paulo Caceta. Foi então que ele mostrou O amigo Birijô. Foi aí então que ele mostrou O amigo Birijô. Eu estava na pinéia, pescando com vaca velha. Nós estávamos pescando numa canoa de biriba. Foi assim que se formou o Triângulo Caraíba. Foi assim que se formou o Triângulo Caraíba. Oi, 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 aí veio o pé de boi. Eita, 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 problema, hein? Cadê o Paulo Caceta? Eu comecei pintando materiais reciclados. Eu pegava telha na rua, pegava, levava para casa e pintava. Obrigado, Duca. Muito obrigado. Isso aqui é genial. Eu comecei com as crianças, na verdade, na escola, né? Ensinava as crianças a fazer, a gente fazia as crianças pintar as casinhas e a gente pintou a frente de cada casinha de Caraíba. Ah, é? Depois, né, mudaram, venderam, tal, quebraram, botaram abaixo, mas na época a frente da casa era de barro, mas dava para pintar. Eu tenho essas fotos de Caraíba, da Caraíba dos anos 70. Aí. Antes de eu morar aqui, eu aprendi lá no sul para fazer yoga. Faço yoga desde... Nasceu na dança, né? Porque seu pai era Nasceu, meu pai fazia yoga também. Caraca. Aí ele se escondia de tarde no quarto e falava para ninguém incomodar ele. O que ele vai fazer? Eu ia pro buraco da fechadura e espiava ele e falava... O que ele está fazendo? Vou perguntar para ele, ele falou que era yoga, contou que era muito bom, não sei o quê. E eu fiquei interessada em fazer. Yoga é maravilhosa, yoga te dá um suporte, te dá uma resistência, um suporte, uma energia que você não sabe de onde que você tirou. Deixa a energia fluir para o alto, ao mesmo tempo em que enraiza. Mantém as mãos à frente do peito, polegares, presença. Eu sou a dança divina em manifestação, aqui e agora, hoje e sempre. A dança chegou primeiro que o yoga na minha vida, o forró especificamente. Eu sou daqui, né, da região, então sempre dancei forró sem muita cultura de saber a escola, a tradição, não, mas por intuição mesmo, mas tem o forró na veia. E o forró sempre me permitiu estar presente. Quando eu estou dançando, eu estou presente. E a presença é um lugar de transformação. Mantém. Desceu a mão lá de trás na coxa. Inspira, eleva. Solta.
Então vamos pegar o basicão, que é vou e volto. Vou e volto. Vou e volto. Soulful Samba foi desenvolvido na Austrália, por isso que o nome é Soulful Samba, morei lá, sou cidadã australiana também. Então Soulful Samba é sambando com a alma, não é só sobre o samba, é sobre achar o seu borogodó, achar o seu samba, achar o seu ritmo, a sua essência. E eu conheci Caraíva em 2017, por causa do forró. E fiquei apaixonada pelo forró, curti o forró maravilhosamente bem e fiquei apaixonada por essa região sul. Extremo sul. Extremo sul. Mas eu senti uma coisa na época. Eu senti uma energia dominante masculina da época. Eu não me senti respeitada no meu movimento de escolha com quem eu queria dançar e com quem eu queria paquerar. Sempre senti esse movimento de a gente ter liberdade, mas como mulher. E aí a questão não é que a gente quer competir com os homens, muito pelo contrário. A gente quer que a gente se una mais, cada um na sua energia mais maravilhosa e mais equilibrada. E todos nós temos o feminino e o masculino. Então, se cada um conseguir fazer essa movimentação interna de feminino e masculino, e a dança traz isso, a gente vai poder estar numa dança com mais respeito, com mais, até mais toque, com mais tranquilidade, né? Se eu sei o meu espaço, se eu sei sentir o espaço do outro. Se não tiver um excesso de toque, então você consegue, na presença, bailar, dançar e respirar, que é preciso. Senão você fica embolada, você se envolve no mundo do outro e aí acaba o assédio, de repente fica até maior, porque se você se envolve, você perde o seu eixo e daqui a pouco você já está... Então, dança e yoga é presença. Então, para mim tem tudo a ver. E também honrando a força feminina que é em Caraíva. Tem o rio, tem o mar. E tem mulheres aqui que conhecem esse fluxo e sustentam essa energia mais firme de se empoderar, de conseguir ir num forró e dançar. Mariel, você pode encostar aqui, viu? Olha só aquela lá, mulher. Filma aquela mulher ali, ó. Olha só quem tá vindo. Lá no Bendito. Tudo bem, Maria? Na paz, minha Eu vou querida. almoçar ali com a Janice. Bem-vindos. Tá bom? Estamos aqui. Que lindo. Amiga, fica à vontade, se você depois quiser um Quadro livro. é mais perfeito, né? Tudo bem? Marielle Franco, Essas representatividades aí, amiga, ó. Através do Caraíva Sem Assédio, as meninas estavam mais... E aí a gente fez aquele movimento, você já estava aqui, você viu? Foi uma semana inteira, mas observou, né? Foi forte, uma semana inteira de luta. É uma doação, né? Sim, e isso aí você se coloca à disposição, porque você tem que se posicionar. Eu sou mulher negra e luto por reparação e bem viver. E a intenção é não parar, né? É todo ano a gente ganhar mais espaço a cada ano, porque o território é nosso. Aí sai desse lugar se é turista, morador, nativo ou não. Nós somos a base, mulheres negras, quem sustenta a energia. Somos nós. É nós. Axé. Axé. Eu sou afro-indígena. Quando eu estou no trabalho, que eu estou no meio do pessoal do Porto do Boi, dos pataxós, eu me sinto assim, eu vejo nitidamente a África e o extremo sul da Bahia numa conexão só. Eu quero uma flor. Que eu acho muito interessante, a gente de Caraíva, infelizmente temos bastante, mas ao mesmo tempo essa coisa de fora tá aqui pra gente é um privilégio. Com certeza, eu como forrozeira e já participo, acompanho o estudo com Maria há algum tempo, Salene chegando agora, mas também a gente já tem uma conexão há algum tempo. E eu acho legal que a galera do forró me trouxe muito essa coisa da amorosidade. Todo mundo traz essa coisa
do amor, de todo mundo estar unido por um propósito. Isso é muito legal. E de se respeitar, e de não tem essa de o homem conduz e a mulher é conduzida. Não, você pode ser livre. Se você quer conduzir, se você quer ser conduzida, a gente vê homens dançando com homens no intuito apenas da dança, tirar essa coisa. A gente tem muita sexualização da dança, principalmente do forró, que é do patriarcado, vem machismo, vem um monte de coisa. A gente trazer a amorosidade, todo mundo com um único propósito, isso já move uma força gigante. E a resistência do forró pé de serra, quebrando tabus, né? Quebrando limites, que todo mundo pode ser o que quiser, com liberdade e amorosidade que o forró traz, né? Sim. E a dança é a língua comum. E a dança é o que unifica. Então, todo movimento na nossa vida, se a gente olhar com o olhar da dança, tem alto, tem baixo, entendeu? Tudo quebra. E fica lindo. Então, vamos dançar mais. Em consequência, vamos praticar mais yoga, honrando também a Duca, que o yoga é um patrimônio também de Caraíva, porque a Duca, que é a forrozeira mor dessa cidade, ela é a professora de yoga. Primeiro o yoga chegou com Duca aqui. Então ela fala, ai de mim se não fosse o yoga. Verdade, ela fala assim. Então, ai de nós, eu falo pra ela, ai de nós, Duca, se não fosse o yoga. E o forró é a cereja do bolo. De manhã cisca pra gente, o barulho não quiser. Vamos sair pra paquerar, como faz o bem-vindo. O galho daí caseira, não sabia, laranjeira, vai cantar pra gente vir. O galho daí caseira, não sabia, laranjeira, vai cantar pra gente vir. Amores, buenas tardes. Olá. Vamos dar aula, pessoal. Deu horário. Conheço Caraíva desde quando não tinha luz. Frequento aqui esse lugar. Foi um lugar que me deu muitas paixões com esse rio maravilhoso que atravessou minha vida e modificou completamente real a minha vida, porque a partir dele eu tive mais disponibilidade e vontade de ir para outros lugares, de conhecer outras cidades, de morar em outros povos. Eu acho muito interessante isso aqui, ó. Esse tanto de corpos maravilhosos, esse tanto de cultura maravilhoso. E lembrar que o forró, ele nasceu em alguns lugares, mas ele foi difundido em muitos lugares diferentes. Nós temos professores aqui hoje com todos os lugares e muitas pessoas que estão aqui fazendo aula que são professores também em outros lugares. Então, lembrar que cada universo é um universo, para mim, é muito importante. O meu corpo funciona de uma forma, o seu funciona de uma forma. Eu sou bailarino, trabalho com dança há 20 anos, sou professor há 20 anos. O forró não é a minha dança carro forte, ela é normalmente quando eu venho de novo para a Bahia, isso é muito louco, porque é o meu maior hobby, minha maior paixão, foi a minha primeira droga, eu comecei com 14 anos, que é o house dance, que é só estrutura de footwork, com trabalho de isolamento. Então, se você pensar, é muito próximo, porque os povos são próximos. Se a gente pensar que dentro do Brasil a gente tem essa estrutura bem afro-indígena do forró, todos esses grandes lugares que nasceram o forró mesmo, são estruturas afro-indígenas. Então o que a gente vai fazer hoje aqui, minha proposta, chame sua criança para brincar com a gente, porque adulto é chato, quer reclamar. E o mais importante do forró é a gente trazer essa felicidade e essa troca. Para mim, dançar nada mais é do que caminhar no ritmo da música. Eu sempre vou trazer essa intenção do caminhar, porque toda vez que eu caminho, quando eu não estou com pressa, eu caminho sempre com troca de peso, respiração, e a gente vai começar a trazer isso para a nossa dança agora. E eu quero trazer duas propostas iniciais quando eu soltar a música. Eu quero que a gente dance no ritmo da música, caminhando, sem ter pressa, sem marcação, sem nenhum tipo de regra. A noite inteira o xenhenhen, sou fã número 1 do xenhenhen. Eu escolhi a mulher que me encontrei e vou me acabar no xenhenhen. O xenhenhen, xenhenhen, a dança do momento é o xenhenhen.
sou nativo, fui nascido e criado em Caraíva, entendeu? Meus pais, minhas avós, todos nascidos e criados em Caraíva, entendeu? A minha avó, ela é indígena, foi nascida e criada na aldeia Barra Velha, entendeu? Aí meus pais também. Meu pai foi nascido aqui, criado aqui, porque aí a parte da minha mãe já não é, entendeu? Aí aquela mistura toda. Dou aula faz mais de 20 anos em Caraíva. Faço capoeira desde moleque, né? Caraíva. Hoje em dia tem um trabalho na Praça da Igreja, né? Que na ANAC, da Associação dos Nativos de Caraíva. Antes a gente jogava capoeira lá no espaço do Timo, que é do Bendito hoje em dia. Mesma hora que a gente tava jogando capoeira, a gente ia dançar forró, naquele estilo. Aí pegava tudo junto, aí virou uma mistura toda, né, que a gente chama mistureba. Caraíva Viva é uma ONG que faz um trabalho com crianças que vão de 3 a 17 anos. E a ideia do projeto, né, da instituição é a educação através da arte. Então, o nosso foco hoje são tudo que envolva a arte, trazer um pouco disso para a vila, para as crianças terem acesso, né? Então, a gente tem aula de balé, a gente tem aula de dança contemporânea, teatro, artes manuais, pintura, música, capoeira. É vídeo. Manda beijo. A Caraíva tem um cunho tradicional, né, de ter forró. Aqui a gente tem 2 casas de forró bem forte há muitos anos, e antigamente trazia um público forrozeiro também, que vinha para Caraíva por conta do forró. E hoje a gente está vendo um pouco da mudança desse cenário, e a gente acredita muito que trazendo esse estilo de dança, né, trazendo um pouquinho do forró tradicional para as nossas crianças, que hoje, às vezes, a maioria delas nem conhece, a gente consegue resgatar um pouquinho do forró na nossa vila. Então, nada como começar na base e fazer com que essas crianças e adolescentes também gostem e continuem essa história aqui em Caraíva também. Agora minha vez. E daí? Primeiro é pra falar aqui mesmo? Aqui mesmo. Olha, é pra falar com a boca aqui? Eu tô escutando a voz da minha tia. Né? Ela tá cantando. Nana patas petoim bate o tché da gargalha. Petoim chão, ana petoim na cua.
Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! E a América é. Como eu nunca tinha feito aula, especificamente ainda mais de roots, que não é um acesso nosso aqui, já vi vídeos, enfim. Mas pra mim as aulas foram só desbloqueio. Isso. Quando alguém que já sabe chega, demais. você, tá, isso aqui eu já... Pá, um remember talvez, só um desbloqueio do que a gente já tem a consciência corporal. É só realmente como yoga. Como Você guarda a memória, né? É só pra você, opa, isso aqui eu já tenho em mim. É ancestralidade, é só... Então, é incrível. A técnica é importante justamente para isso, como eu disse, você estuda, mas a hora ali você tem que estar livre. Não pode estar com uma receita. Não, agora eu vou de cá para lá, de lá. Não. É orgânico, fecha o olho. Aí vai. Orgânico. Ginga junto. E mistura um passo que quiser, cria um novo se quiser. Eu acho que Eu cresci desde pequititinha indo para as férias para o interior do Maranhão. Então eu não fui para uma aula de dança, eu vi as pessoas dançando, a poeira subindo e eu no meio daquela poeira vendo as pessoas dançando. Eu acho ótimo que tem toda essa evolução das danças, os novos movimentos, os giros, o roots, o chutinho para lá e para cá. Mas assim, não vamos perder a essência do forró, que é a conexão e a alegria de estar junto, cada um fazendo o que sabe fazer junto e simplificar, né, a dança e não complexar. É igual a Dani mesmo falou, né? É eu, o outro e o que nós vamos criar com a música. E quando acontece isso na dança é mágico. Isso! Porque você está em presença, comungando com o que é divino, mas com os pés no barro do chão. Nossa, então, veio essa música, eu ia citar essa música agora. Não pode esquecer justamente disso, que o forró é debaixo do barro do chão. Quero matar as saudades quando voltar pro Nordeste, molhar os pés no riacho, eita saudade da peste. Desde que saí de lá, em voltar eu só pensei, cantando esses versos tortos, foi lembranças que guardei. Quero abraçar minha gente, contar tudo que passei, um fio de esperança em todo lugar que andei. Eu pensava no futuro, tanta coisa que nem sei, tanta ilusão perdida, foi aí que eu penei. Eu penei. Pra tentar subir na vida, por isso de longe venho. Estou na cidade grande, vejo tudo e nada tenho. Lá, 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 lá. Vou voltar. Eu saí da Bahia, do sertão, que na verdade eu sou sertanejo, né? Eu sou da região do bairro da Chapada. Aí eu me piquei para São Paulo em 85. Aí conheci a rapaziada por lá nas comunidades, né? No Fazer Porzinho no Boteco, conhecia um, conhecia outro. Eu conheci Vizinho do Araripe, conheci Zé Neto, conheci o Vigulino, Fala Manta não estava formando ainda naquele tempo, no forró lá do Caveado, no Remileixo. Aí eu tinha um trio também lá, uma banda, próximo ao Chapado, lá onde eu comecei. Aí se encontrou nos papos da vida, aí eu, através da banda. Aí eu acabei ficando internado aqui 20 anos. Internado aqui. Internado é ótimo. Não, internamente não sei ficar tranquilo, foi boa, aprendendo a dançar, cutucando uma e outra. Legal, aprendeu boa. Ele que me trouxe pra cá, afinal de contas, né? Foi brilhoso. Eu vim no Trem Caraíva, tocar com eles. Nos conhecemos no Remeleixo, entendeu? Na época tocava com a gente o Mangari teve que ir embora, aí foi tocar com a gente o Nildão do acordeon, lá de Rio Grande do Norte. E nós estávamos procurando um sanfoneiro porque o Nildo ia embora também, tocava com outros sanfoneiros, Chiquinho,
tocava às vezes com o Inó. Aí eu fui pra São Paulo fazer um forró e encontrei Tizil e falei que tava procurando um sanfoneiro. E Tizil apresentou o Edinho pra gente. Fomos trabalhar com o Triângulo Caraíva, ele veio pra Caraíva, ficou aqui um tempo pra gente ficar ensaiando. E aí nesse meio tempo a gente começou a fazer forró aqui, foi quando a gente foi escolhido pra participar do Ano do Brasil na França, né? Representando o forró. Aí eu fui com eles. Saía daqui às vezes sem saber se conseguia chegar, se conseguia voltar, ia sair de carroceria de trator para poder seguir chegar a Itabela para pegar ônibus pra gente ir, né? Temporal de chuva e tudo, e sanfona enrolada numa lona de barco para poder não molhar, isso, aquilo, outro. E agora tá bom, né, Bruno? É, agora tá bom. Agora tá bom, né? Muita gente que reclama, né? Táxi aí à vontade. Mas quando a gente chegava no elétrica. salão, velho, com a cabocla cheirando, você rebolava pra lá e pra cá, e forró, comia de prancha. Era uma perreira da gota pra sair do forró, porque parava 4 horas, a gente ficava 5, 6, aí aqui no forró do Pelé parava às 5, a gente descia pro amendoeira ali, ficava até 10 Eu da dava manhã, raiva velho. quando o motor dava cada viada, Ah, o forró parava, o motor... Parava não, a luz acabava, o forró continuava ali na dança. Na época do meu avô, dançava-se tango, bolero, com os litros no salão, que ele derrubava, pagava tudo. Toda filha do meu pai teve seu aniversário de 15 anos. Aí dancei valsa com meu pai, com meu tio. Billy Joe foi meu príncipe encantado. Meu aniversário de 15 anos, ele que dançou a segunda valsa comigo depois do meu pai. Depois disso, tio Jojó. E os outros tios que foram me chamando para dançar. Pra gente foi muito legal porque no início a gente ia para as festas de forró, assim, as festas em gerais, nas casas dos antigos, a gente não podia dançar. E também tinha que entrar de calça e tinha que ir com os pais, porque senão você não podia dançar. Então você só podia dançar numa certa idade. Aqui? E a gente, e a Lá em gente Bernardo, ficava, não, em Bernardo não, mas bem antes, né, Manu? E a gente ficava numa vontade da gota. Bernardo aonde? Antes aqui era em Seu Zusa, onde é o mercadinho, onde é a coisa da Gaia aqui. Antes de Bernardo já tinha o Tinha forró, o então... É o forró que eles faziam, os antigos faziam. Só que é o seguinte, mas naquele tempo, vocês entenderam, o forró não era esse forró de hoje. Era um forró que também não tinha preconceito na dança. Você tocava ali com Martim, tocava Zé Mamete, tocava Beto Barbosa, tocava Sanguilé. Era uma festa, era um forró, era uma dança. Pra Carlos Santos, carimbó, pinduca. Rolava muito carimbó. Então tinha o Zé Mamete. Então não era só o forró pé de serra, que as pessoas pensam, e a dança. Porque dançava bolero também, entendeu? Bolero? Dançava bolero também, que hoje é o arrocha. Isso era. A arrocha não é o nome do ritmo, a arrocha é o nome da dança. O arrocha, na realidade, é um bolero que os antigos já dançavam isso aqui. Era um aperto. Era o aperto, colocaram o nome de arrocha em Salvador, mas o ritmo é um bolero. E o triângulo era de vergalhão, fazia o vergalhão. Foi tanto que eu comecei com de vergalhão aqui também. E a festa acontecia. E aí quando não era o forró, era o samba. Que aí minha mãe fazia com meu pai e meus tios também. Você ia lá, tava todo mundo que tava tocando forró, tava tocando samba. E a gente cresceu nesse meio, né? Vivendo isso aí. Antes do forró, do isso e do forró do Pelé, as festas aconteciam na biblioteca, né? Que era a escola. Então era o salão de festa. E naquela época não tinha energia. Então era uma radiola que tinha na minha mãe e na minha avó. E levava a disco, toca-disco, né? E aí o pessoal mais antigo, cada um levava um carrego de pilha. Porque acho que em 2 horas e meia tinha que parar para trocar as pilhas, né? Para parar. E o pau quebrava a noite toda. E tipo assim, começava às 7 horas da noite. Tá ligado? Dançava e às vezes acontecia a festa lá na casa do meu tio Wilson, né, o pai de pé de boi, ou senão na casa do meu tio Berguinho, que é o avô de Preta e de Leôncio, ou na casa de seu Juraci, né, que é avô do bode, que era lá embaixo. E aí depois veio Bernardo, né, o pai de Marrudo, que ele tinha aqui onde é o restaurante aqui, era a lambada, que ele tinha um deck, fazia lambada, e tinha lá onde é onde era o restaurante de Tininha. Então era a casa dele que lá rolava o forró. Não tinha sanfoneiro aqui, depois Zenildo começou a tocar sanfona e tinha o seu Cosmo, o pai de Zinei. Entendeu? Aí levava a sanfona, aí meu pai tocava pandeiro, meu tio, o avô dele tocava o cavaco, Tião tocava o tambor, aí seu Lamante, seu avô também tocava, e ia juntando os mais antigos e fazia a festa.
Eu comecei com 8 anos, nem podia com a sanfona. E agarrado 24 horas. Eu queria mesmo tocar sanfona. Estou tocando hoje, graças a Deus, o forrozinho que a galera gosta, mas tem muita coisa para aprender ainda. A música ela é infinita, quanto mais você estuda, mais tem, né? E nunca chega no fim. E tem muita forrosada boa. Viajei até pra fora por aí. Eu trazi Caira, França, Inglaterra. Já fui umas 4, 5 vezes. Estou com um projeto aí maravilhoso, estou muito feliz. Chiquinho Alves. Meu nome é Francisco Alves Campos. Aí o nome artístico é Chiquinho Alves. Gostei. Toquei com o tio Chameiro 12 anos, tio Cristalino 6, tio Marrom 8 anos. E trabalhei um tempo carreira solo. Como eu não canto, precisei de uma companheira arretada com essa carioca. Eu, como mulher, né, é até difícil, porque até hoje a gente sente um pouco na pele essa coisa, né, do corte da mulher no cenário musical. E eu acredito que antigamente isso ainda era mais pesado, assim, mais expressivo. E até por isso mesmo, muitas compositoras e mulheres incríveis do forró ficaram meio apagados, meio sumidos, e são tão talentosas quanto, né? E tendo um sanfoneiro com essa capacidade, eu falei, não, vamos trazer à tona justamente essas, né? Para aquelas que estão quase em extinção mesmo, para não deixar morrer, para mostrar que tem muita coisa bonita assim, que a gente, como mulher, está no cenário do forró faz tempo, né? Precisando de uma oportunidade, vem gerações e gerações, então a gente vai trazer aquelas mesmo do fundo do baú. Adeus, Maria Fulô, mameleiro amarelo. Adeus, Maria Fulô, olho d'água esturrico. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxuga teu pranto de dor, que a seca mal começou. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxuga teu pranto de dor, que a seca mal começou. Enxuga teus olhos, Maria, flor do meu coração. Eu voltarei qualquer dia, é só chover no sertão. Os dias da minha volta eu conto na minha mão. Eu fico muito feliz, de fato, pelo movimento que se faz para poder tentar manter a cultura do forró. Eu acho que cada um de nós que está aqui, que vem de longe, né, como diz a mulher, atravessando um monte, passando por um monte, atravessando o rio, devemos conservar com todo carinho e guardar tudo que a gente aprendeu aqui em Caraíba. É uma luta de mais de 100 anos, entendeu? E nós temos que continuar. É uma luta, é movimento, fazer envolvimento, isso é movimento sério mesmo. Tem que pegar, se armar para poder, entendeu? Meter bala para dentro. Nossa arma é as bombas, sanfona e triângulo. Né? E o gogó. Não? A resistência, né? Essa nossa aí. Aqui, as pessoas que olham de fora agora acham que tudo é fácil, não é fácil. A gente sabe a luta que foi para Dani. Ela é uma guerreira corajosa para poder enfrentar tudo isso, para fazer isso aí sozinha. Então, as pessoas têm que ter um olhar mais carinhoso, um olhar mais amoroso por essas coisas que as pessoas estão fazendo na nossa vida, entendeu? Então tem muita gente que está sorrindo para você ali, mas está desejando que as coisas não aconteçam. E a gente não, a gente está vendo a sua batalha, a gente está vendo a sua luta. E conte com a gente aí, porque daí vem para que essas venham dar muitos frutos. É uma honra muito grande de ouvir isso do nosso prefeito de Caraíba. Quem conhece o Bini sabe, né? Então, assim, é lógico que é importante vocês virem, é lógico que é importante os professores estarem aqui, mas mais importante do que tudo para mim é o reconhecimento dos nativos, porque a gente está aqui contando a história do forró de Caraíba. E quem pode contar essa história não sou eu, né? Quem viveu isso não fui eu. Então esse lugar é deles, o protagonismo de fala é deles. É exatamente pra gente olhar para tudo que Caraíba tem.
a quantidade de músicos que a gente tem, a quantidade de história que a gente tem aqui. O forró, pra mim, o forró ele não é um ritmo, ele é uma entidade. E a entidade do forró, ela habita em Caraíva e a gente não pode nunca esquecer isso, tá? Caraíva tá entre os 5 lugares, pontos turísticos mais procurados do Brasil hoje em dia, mas o forró vive aqui dentro e ele sempre vai continuar existindo, e principalmente enquanto essas pessoas estiverem aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada pela confiança e por a gente estar escrevendo essa história junto. Obrigada. Andando pelo sertão e os amigos que lá tenho uma pilha assim de cadernos que eu fui escrevendo, fui fazendo diário. Vamos fazer, De vamos tudo. fazer um livro, um Diário documentário. do forró, você contando as tem coisas do que forró, tudo. contando as coisas da lambada, da casa, da construção da casa, da escolinha, das crianças. É muita coisa para falar. Então vai ser um livro que vai ajudar muita gente. Tudo na minha vida sempre foi dirigido pelo amor. O amor às pessoas, o amor para as crianças, para os animais. Então, se a pessoa tiver amor no coração, eu fico até emocionada. Tudo de bom acontece na vida. Se você fizer as coisas com amor. Tiver amor no coração, tiver amor para dar, tudo na sua vida fica bom. E aí, então, ano que vem a gente continua e eu quero escrever esse livro. Como é bonito, lindos olhos de Joana, me encantei com seu sorriso lindo como a lua cheia. É lindo como a lua cheia, é lindo como a lua cheia, o amor. Eu quero tanto dançar com você na areia, o teu corpo queimando quente como uma fogueira, o teu beijo gostoso, doce pole de uma flor. O teu corpo queimando quente como uma fogueira, teu beijo gostoso, doce pole de uma flor. É lindo como a lua cheia, 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 o amor. Tira a canoa debruçada do sereno, jogo na água e nos engados desse remo. Moça bonita, eu amo esse vilarejo, será lembrado pelo gosto do seu beijo. Moça bonita, eu amo esse vilarejo, será lembrado pelo gosto do seu beijo. É lindo como a lua cheia, 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 o amor.
cantar de dor. Oh, 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 com a noite o dia vencedor. Ai, mas que agonia o canto do trabalhador. E esse canto que devia ser o canto de alegria, que soa apenas como um solo sagidor. Oh, oh, oh.